sobre o Sub-23. São 3 anos do projeto, tem uma instabilidade em relação ao Campeonato Brasileiro, se vai rolar, se não vai rolar. Eu sei que é um projeto estruturado, o público do Raiz Tricolor sabe que é um projeto estruturado em 2 bases. A primeira delas é salvar jogadores que estouraram a idade, em vez de emprestar esses jogadores e todo mundo ficar ali... Ficar pagando salário e não ter como utilizar numa emergência. E a segunda base é servir de transição para quem sobe muito cedo não ter que voltar para Xerém. É o caso de Martinelli e de André. Até Martinelli até subiu um pouco melhor, mas o André subiu, sentiu o profissional, volta para treinar no Sub-23 e depois volta ao profissional. Só que no início do projeto foi dito que não haveria contratações. E depois o que se viu, na verdade, foi uma série de contratações, não muitas, mas algumas contratações extremamente questionáveis. Por exemplo, o angolano Lucivica, ou não sei se é assim que se pronuncia, jogadores muito fora da idade, esse Lucivica até tinha idade, apesar da aparência não parecer, mas Rafael Ribeiro, Matheus Cassini, jogadores que já tinham mais de 23, muito mais, até no caso do Rafael Ribeiro, que hoje está no Vitória, jogando na Série C. Qual que é a explicação para isso dentro do projeto Sub-23? Vamos lá, Gabriel. O projeto Sub-23 prevê jogadores acima de 23 anos, né? E o projeto 23 ele não é só para resgatar jogadores que estouraram o 20, é também para dar tarimba a jogadores que às vezes não amadureceram também. Da continuidade, né? Ao processo. Da continuidade. Deixa eu só retirar uma palavra e depois vou fazer um comparativo novamente com o Botafogo. O Fluminense não contrata jogadores para o Sub-23. Contrata. O Fluminense não gasta dinheiro. O Fluminense recebe jogadores para o Sub-23, né? E paga salário a esses jogadores enquanto eles estão... Não, mas assina um contrato, é uma contratação, né? Estou fazendo um comparativo porque o Botafogo acabou de criar um Sub-23 e está comprando jogadores para o Sub-23, só para você saber de maneira muito clara. E aí, é muito importante falar isso neste momento agora, porque nós somos um clube brasileiro, geridos por brasileiros, que defende um projeto que salva ativos do clube para que a gente não aconteça. Quando eu cheguei aqui, tinham 19 jogadores do Fluminense jogando em outros clubes e o Fluminense pagando 100% do salário. Aí todo mundo critica o projeto Sub-23 do Fluminense porque é feito por um clube brasileiro gerido por brasileiros. Aí um americano compra um clube no Brasil e o treinador, que é europeu, português, na sua primeira entrevista diz: é fundamental que o Botafogo crie um projeto Sub-23. E aí todo mundo bate palma. Fala, nossa, que coisa maravilhosa, que modernidade. Então, assim, o Botafogo, até a chegada do investidor, não pensava num projeto do Sub-23, ok? E aí ele não só faz um projeto Sub-23, como ele compra jogadores de fora do Brasil para botar no Sub-23. Por quê? Porque são jogadores que também estouraram a idade lá e não estão performando e que eles acreditam que num projeto Sub-23 do Brasil possam daqui a pouco integrar o projeto profissional do Botafogo e ser vendido na frente. Então, só para fazer essa pontuação, e por que o investidor do Botafogo está fazendo isso? Porque normalmente não possuem o projeto Sub-23 clubes que têm condição de contratar jogadores muito caros para o seu profissional e não estão preocupados com essa transição. E como você falou, André e Martinelli vieram, por exemplo, ali do 23 para o profissional do Fluminense. E aí, por que o Fluminense, em alguns casos, tem 1 ou 2 jogadores ou 4 jogadores? A gente tem uma regra que não pode ter mais de 4 ou 5 jogadores de fora de Xerém no 23, porque, às vezes, a gente vê oportunidade de jogadores que estouraram a idade em outros clubes e que a gente acha que possa ter um potencial, a gente coloca lá. E o custo do 23, aí acho que é muito importante isso, o custo do Sub-23 todo, tá, é menor que o salário de um jogador do profissional. Então, assim, o Sub-23 todo, com equipe, com profissionais, com tudo, não custa mais do que 5% do custo do profissional. Ele treina no CT, ele ajuda demais o treinador do profissional, vou te explicar o porquê. Porque, por vezes, o treinador precisa, tem alguns jogadores do DM, precisa completar o treino do profissional com atletas do 23. E vou te dar um outro exemplo. O Felipe Melo se recuperou agora, durante os últimos 30 dias, e como o Fluminense jogou 14 jogos em 28 ou 29 dias, o Fluminense não treinou. E o Felipe Melo treinou durante... Foi um pouco menos esse número. Foi 9 jogos em 28 dias. Não, porque 14 em 28 daria um jogo a cada 2 dias, de jogo de assim dia não. Depois foi você 9, me lembra, mas foram... Hã?
Não, sim, foram 9 em 30 dias, 9 em 30? 14 em 28 é jogar dia sim, dia não. Mas a gente jogou praticamente quarta e domingo durante todo o mês de maio. Eu vou rever esse número, tá? Mas não importa. O que importa é o número de jogos. Foi alto e ele voltou à condição física com muitas viagens. Ele treinou no Sub-23. Né? Não foi isso. O time profissional não treinava por causa dos jogos e das viagens. Então, durante todo o mês de maio, o Felipe Melo se recondicionou treinando junto do time Sub-23, que também é importante para recondicionamento. Isso é feito em clubes da Europa, isso é feito em alguns clubes do Brasil. E só para que você tenha uma ideia, a CBF vai manter o campeonato sim, pelo menos foi a última informação que a gente teve, até dezembro, porque seria uma injustiça, porque você recebe um calendário em janeiro, se programa para disputar uma competição. E aí, Gabriel, uma coisa que eu queria aqui clamar a você, que é um defensor das nossas cores do clube, o Fluminense recebe um calendário, se prepara para disputar uma competição prevista no calendário nacional, e aí quando a CBF ameaça não fazer a competição, as pessoas falam, mas também o Fluminense tem o Sub-23, assim, o clube não pode ser responsabilizado por algo que ele não deu causa, assim. O Fluminense, o Botafogo, vários outros clubes se prepararam para jogar a competição. E o Botafogo nos procurou, só para você saber, que o Fluminense fez um ofício à CBF dizendo o seguinte, olha, não tem sentido, depois de ter anunciado, da gente ter montado uma estrutura financeira para disputar a competição, vocês encerrarem a competição. E o Botafogo nos pediu a cópia desse ofício para entrar junto com a gente, porque o Botafogo precisa fazer o projeto Sub-23, porque ele criou o projeto Sub-23 esse ano, trazendo jogadores da Europa para jogar no 23. Então é um bom projeto, ajuda o Fluminense, salva ativos, né? E tem um custo muito baixo para os benefícios que ele traz para nós. Enfim, a gente queria até estender muito mais, obviamente, o assunto, mas a gente precisa entrar no tema de reforma de Laranjeiras, que foi até